Recebendo hoje aqui no Seu Direito a advogada tributarista Eduarda Prada Radic para falar de reforma tributária. Doutora Eduarda, obrigado pela visita mais uma vez. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu que agradeço o convite. Reforma está andando lá no Congresso, está no Senado, mas tem que voltar para a Câmara. O que nós temos nesse momento aí de desenho da reforma tributária, doutora? Isso mesmo, Rodrigo. A PEC 45, que é a proposta de emenda à Constituição que traz aí a chamada reforma tributária, está seguindo o seu trâmite legislativo normal e ontem mesmo o Senado apresentou o seu relatório. Então, as suas sugestões de mudança e de implementação aí no texto da reforma tributária. Agora, o Senado vai votar em um plenário esse texto e esse texto, uma vez aprovado, volta para a Câmara e aí sim volta a seguir o processo legislativo comum. O esperado, segundo o que o Senado afirma, é que até novembro ele tenha esse texto votado e disponibilize novamente para a Câmara votar o seu texto também. Já dá para o consumidor, o cidadão, o empresário, a pessoa que consome aí, saber se vai ter aumento de impostos, se vai ter redução de impostos com essa reforma, doutora? Dá. Rodrigo, os principais agentes aí dessa reforma tributária já vêm apontando quais os setores que podem sentir os maiores impactos, quais os pontos mais sensíveis dessa mudança. Então, tanto o contribuinte pessoa física quanto pessoa jurídica já pode ir se preparando no sentido de entender qual será o impacto no seu dia a dia que essa reforma vai trazer. O aumento efetivo do tributo é algo que não é discutido nesse momento. Por quê? A PEC da reforma tributária, ela busca organizar a nível constitucional o recebimento de um novo sistema tributário nacional. As alíquotas, que são o segundo passo aí da criação desses novos tributos, ficam por uma lei complementar que vai ser discutida depois da aprovação dessa PEC. Contudo, esses órgãos, esses sistemas, essas federações já vêm apontando em qual sentido muito provavelmente seguirá aí o cenário tributário nacional. Então, o que se tem hoje como mais certo, digamos, é que o setor de serviço pode ser o mais impactado e, apesar da reforma tributária, nessa primeira fase, propor uma reforma sobre tributos que incidem sobre o consumo, nós temos aí tributos que incidirão também sobre a propriedade e aí a gente atinge mais a pessoa física, o ITCMD, o IPVA e o IPTU. Tem perguntas chegando? Vamos ver aqui, doutora, juntos, Seu Direito, Pablo, vou pagar mais imposto com a reforma tributária? A doutora já explicou aqui. Isso. Nesse momento, não está se discutindo valores, mas o sistema tributário, doutora? É isso mesmo. Então, o Pablo, ele pode ficar atento ao que está sendo discutido, ao que o Senado colocou no relatório de ontem, para entender onde ele se encaixa nesse cenário. Então, se o Pablo é proprietário de alguma empresa de serviços, de alguma empresa de comércio, ele trabalha numa indústria, ele pode buscar entender qual vai ser o reflexo que essa reforma vai ter no dia a dia dele. Em números, em alíquotas, a gente vai discutir numa segunda fase. Agora, a gente tem esse desenho inicial. Vamos lá, mais uma participação aqui, na tela, WhatsApp, o Carlos Alberto, a reforma vai aumentar a carga tributária? Então, essa é a pergunta que todo mundo busca entender quando se fala em reforma tributária. O Senado, ele manteve as proposições de um aumento gradativo e controlado dos tributos, principalmente no período de transição, com formas a controlar de forma bem numérica o aumento dos tributos com o passar da transição da reforma tributária. Contudo, como nós não temos alíquotas ainda e como vai ser exatamente a aplicação dos novos tributos, é complicado falar quais os setores e em qual valor vai ser a oneração de cada um. Mas provavelmente haverá para o setor de serviços um aumento bem considerável da carga tributária. Então, você que é da área de serviço, inclusive hoje em Blumenau, por exemplo, é um dos setores aí mais rentáveis, da cidade, que tem uma série de pessoas trabalhando nesse setor aí. Vamos ficar ligado, atento, porque está passando uma reforma importante no Congresso Nacional. Doutora Eduarda, obrigado pela visita aqui, tá bom? Volte sempre. Eu que agradeço, estamos à disposição.